Deus. Aleluia. Eu gostaria de convidar, eu quero convidar a mulher mais linda do mundo, a loira mais linda do mundo, que eu sou apaixonado por ela. Quero convidar ela, que vai estar trazendo a palavra nessa noite. Aplaude o Senhor pela vida dela, em nome de Jesus, amém? A mulher que Deus escolheu para me fazer feliz. Irmão, eu sou completamente completo. Vocês já viram essa frase, completamente completo? Pois eu sou. Primeiro eu tenho Deus, depois eu tenho uma loira linda e duas filhas que uma é a minha cara e a outra é a cara dela. Nós temos tudo combinado, para ninguém ficar com intriga com o outro. Mas eu sou apaixonado por essa loira, amo ela. Todos os dias pela manhã eu já acordo dizendo: amor, eu te amo e você me faz feliz. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, pela vida da tua filha, Pai. Usa ela com graça, usa ela com unção. Meu Pai, é o Senhor, meu Deus, que nos dirige. E meu Pai, que a unção de Deus esteja sobre ela, que toda limitação caia por terra. Em nome de Jesus, que a glória de Deus esteja sobre ela, autoridade, poder e unção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém, queridos? Deus é bom, não é verdade? Quando nós temos Jesus, o Senhor faz isso em nossas vidas. Amo a vida do meu esposo. Semana passada, quem esteve aqui ou assistiu aquela palavra, né? Nós decidimos ser felizes, né? Glória a Deus. Quando nós vivemos o projeto de Deus, nós somos felizes, amém? Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, das minhas filhas e da igreja, né? Aquele hino que o pastor Roberto cantou, eu a Ivete todinha, né? Colocou a sandália nos meus pés, anel no meu dedo, tirou o medo. É assim que Deus faz conosco, amém? Glória a Deus. Contar só algo aqui, esses dias eu ouvi uma história interessante, né? Pegar um som do pastor de hoje. Conta uma situação que uma equipe, né, veio treinar uma equipe de uma determinada empresa, não era o ramo, mas eles veio treinar uma equipe. E quando estava chegando o final daquele treinamento, o homem deu um desafio, dividiu em 4 grupos e deu um desafio para aquele povo, né, que ele veio dar aquele seminário, aquele treinamento. E o desafio para eles era montar bicicletas. E as 4 equipes e tinha um tempo específico até eles conseguir concluir a montagem das bicicletas. E eles tentaram muito ali, agoniado, focado mesmo em terminar de montar aquela bicicleta, em concluir em cima da meta, em cima, né, do que eles queriam, aquela montagem das bicicletas. E acabou o tempo e eles não conseguiram montar as bicicletas. Quando terminou o tempo, entrou várias crianças carentes que iriam receber aquelas bicicletas. E a expressão daquelas crianças carentes ao entrar e ver que o que eles iam receber não estava pronto, foi de desapontamento, foi de tristeza, né? E a pessoa que estava dando o curso falou para a equipe: vocês estavam tão envolvidos em resolver o problema ou a situação de vocês, que vocês não observou. Algumas peças estavam em outra equipe. Algumas ferramentas a outra equipe tinha, não era somente aquela equipe. E no meio da equipe tinha um homem com uma camiseta escrito esqueci o nome, Deus que fala. Não é coordenador, eu posso ajudar, e tinha o nome ele sumiu o nome, mas era alguém profissional que poderia montar as bicicletas. Enfim, eles estavam tão envolvidos em seu problema que eles não conseguiram perceber que faltava peça e ferramenta na equipe. Vamos colocar a minha equipe. Eu estava tão preocupada em resolver o meu problema que eu não observei que estava faltando peça nas bicicletas.
eu não observei que não tinha as ferramentas todas. E eu não observei o mais fundamental, que tinha um profissional andando todo o tempo no meio, dizendo que eu posso ajudar. E ele tinha escrito na camiseta que ele era o profissional. Né? Muitas vezes nós estamos assim na nossa caminhada. Nós estamos tão focados nas nossas guerras, nas nossas lutas, que muitas vezes o irmão que está do nosso lado, o esposo, o líder, a igreja, o colega de trabalho, ele tem algumas ferramentas que vão nos ajudar a resolver a nossa situação, a resolver o nosso problema. E entenda algo, muitas coisas que Deus vai fazer na nossa vida vai abençoar muitas pessoas. E se nós não nos atentar para resolver os nossos problemas, às vezes, aquela pessoa que vai ser beneficiada com o nosso milagre, com a nossa bênção, vai ficar desapontado. Né? Às vezes é um discípulo, né? Às vezes é a sua família que precisa ser ganha para Jesus. Né? E às vezes nós estamos tão focados no nosso eu, que nós estamos tardando o milagre. Mas enfim, concluiu como? Todas as crianças foram ajudar e eles foi buscar o profissional, montaram as bicicletas e as crianças carentes saíram daí com suas bicicletas. Mas o que a gente tem que aprender com isso? Muitas vezes, né, coisas nas nossas vidas, nós vamos alcançar através dos relacionamentos que nós temos. Né? Então, respeite as pessoas, ainda que você não concorde, ainda que você não pense como ela ou como ele, respeite. Né, caminhe uma caminhada de respeito e observando, porque às vezes essa pessoa tem algo para te oferecer que pode mudar a sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. E a palavra que eu vou ministrar hoje é uma palavra que o Senhor me deu na quarentena, né? Os dias que, não bem quarentena, mas os 14 dias que nós ficamos em casa, reclusos, né? Por causa que na campanha de Daniel, meu esposo testou positivo para o Covid, nós tivemos que ficar em casa, né? E o Senhor me deu essa palavra queimou muito no meu coração. Eu creio que Deus tem um propósito em todas as coisas. Abra sua Bíblia em 2 locais, né? Quem traz a Bíblia espada sem ser, né, só o celular, né? Tem como abrir em 2 textos, né? Você que estiver escrevendo, quiser escrever, lutando contra o exílio espiritual e voltando ao original. Daniel 1 e 2 e Zacarias do 3, do 1 ao 7. Daniel 1, do 1 ao 2, Zacarias 3, do 1 ao 7. Né? Quero dar um shalom de Deus para você que está em casa, né? Está aí nos assistindo, pastora Socorro, a vozinha, né? Sei que o coração dela que sempre quer estar aqui, irmã Luzia, né? E às vezes, pela circunstância, fica um pouco difícil, mas que o Senhor possa ministrar na vida de cada um e que você possa alcançar muitos e muito mais vidas nessa noite. Mande aí para os seus colegas, parentes, amigos, né? Simpatizantes, né? Mande, né? Aí para que as pessoas possam acompanhar a palavra junto com você e ser ministrada por Deus, em nome de Jesus. Daniel capítulo 1, versículo 1 fala assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E este levou-o para a terra de Sinem, para a casa de seu Deus, e a pôs na casa do tesouro do seu Deus. Amém? Agora vamos lá para Zacarias, né? Não é muito distante do livro de Daniel, para você aí, tá? Zacarias 3, versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, mas o Senhor
disse a Satanás: o que te repreende, ó Satanás? Assim o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Agora Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou esta a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E Josué disse: eis aqui, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de linho fino. Disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E os anjos do Senhor estavam ali. E protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andardes nos meus mandamentos e obedecerdes os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e a ti darei livre acesso entre este que aqui se encontra. Amém? Curva sua cabeça por um momento, não desmerecendo a oração do nosso sacerdote, anjo da igreja, mas confirmando. Pai, eu quero te adorar por essa oportunidade, por essa palavra que o Senhor ministrou muito na minha vida naqueles dias. E que não eu, mas que o Espírito de Deus venha testificar e falar conosco nessa noite. Visita cada vida que está no seu lar, que está na sua casa. E eu quebro agora, Pai, toda distração, toda inquietação, tudo que vem para roubar a palavra, tudo que vem para roubar o discernimento e a compreensão da tua palavra. Seja quebrado em nome de Jesus. Que a palavra de Deus venha nos trazer convencimento e mudança de atitude de vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra que o Senhor me deu foi lutando contra o exílio espiritual e voltando ao estado original. Por que eu li o texto de Daniel capítulo 1? Fala que o rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém e Judá e levou o povo para a Babilônia e levou também Daniel. O que significa isso? Significa exílio, né? E o que é exílio, né? O que é exílio? É expadrinhação forçada ou por livre escolha do seu país de origem, por livre ou vontade ou por força. Então, exílio é você ser impatriado da sua nação, arrancado da sua nação de origem para outra nação, ou de livre, espontânea vontade. Mas Daniel, ele foi arrancado da sua originalidade, vamos colocar assim, não por vontade própria. Ele foi forçado aquele rei sitiou Jerusalém. Sitiou Jerusalém. E o Senhor ministrou muito na minha vida que o diabo, queridos, tudo que o diabo inverte tempo para perverter, para nos roubar, é porque é valioso. Por que a área, vamos colocar, emocional, ou o sentimento do ser humano em relação ao relacionamento com outro ser humano, é a área que o diabo mais trabalha para destruir? Porque é algo que é muito precioso. Então o diabo trabalha muito para o quê? Desvirtuar, tirar a essência do que é eterno, do que é santo, do que é de Deus, porque isso é importante. E o que o diabo faz? Ele quer nos tirar o que? Da nossa originalidade, da nossa essência eterna, da nossa essência que é eterno. E não sei se você tem observado que o diabo tem trabalhado muito para nos tirar a essência eterna, para nos tirar os valores eternos. Hoje as pessoas já não valorizam muito o que é eterno, valorizam o que é natural. As pessoas valorizam muito mais o ter uma casa boa, o ter um carro, o andar bem vestido, né? Eu tenho uma pós-graduação, isso, aquilo, outro, do que um nome escrito no livro da vida. Não é verdade? Hoje as pessoas
quando você vai olhar para muitos pregadores, a gente vê muito estilo de coach. Não tem mais pregação tipo te arrependa, volta à essência de santidade, converta, né? As suas atitudes estão erradas. Já não é tão, porque é muito mais fácil pegar um estilo de coach, trabalhar a alma, o ego das pessoas, do que trabalhar o caráter. E isso o diabo tem fazido dessa forma, porque ele quer nos tirar a essência da nossa originalidade. Ele quer tirar a nossa pátria eterna. E o diabo fez isso, né, com o povo de Israel, arrancou Daniel. Agora você acha que os nobres que tinha Israel só era Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E Daniel? Não era só eles, havia outros. Mas por que somente esses 4 jovens se destacou nesse momento de exílio? Porque somente esses jovens decidiram não se ausentar da sua essência verdadeira. Não negligenciou quem verdadeiramente eles eram. E nesse momento que nós estamos vendo, nós cristãos, nós não podemos viver como todo mundo vive. Nós temos que ter discernimento. O crente precisa ter discernimento do que é carnal, do que é natural. Nós precisamos, a nossa anteninha espiritual, ela precisa estar atenta ao que está acontecendo no mundo. Queridos, eu observo muito. Eu entendo que Israel é o relógio do mundo. Eu observo muito tudo que acontece em Israel. Tudo. Agora, no final do mês de agosto, para o começo do mês de setembro, houve um tratado de paz com os Emirados Árabes e Jerusalém. Nós fomos já para Jerusalém 3 vezes, por Dubai. Só que nós nunca pegávamos um voo direto de Dubai para Jerusalém, porque não havia tratado de paz. Precisávamos passar por Jordânia, que era um país de tratado de paz, para entrar em Israel. Hoje, há um tratado de paz, que você pega um voo direto de Dubai para Tel Aviv, capital de Israel política. Isso sinaliza o que, igreja? Jesus está às portas. Quando falar que a paz, Jesus está voltando. Então o cristão está vivendo hoje, tipo assim, nada a ver, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e não é. Nós precisamos discernir o que está acontecendo à nossa volta. E Daniel foi um homem que discerniu o que estava acontecendo. Ele discerniu que ele não poderia se tornar um homem comum naquele momento. Ele não poderia ser mais um na Babilônia. Ele precisava fazer diferença na Babilônia. Ele discerniu o tempo do que estava acontecendo. Igreja, nós precisamos discernir o que está acontecendo. Aonde eu quero chegar? Que o diabo quer nos tirar aquilo que é eterno. E ele quer nos levar a achar tudo normal, para que ele possa trazer todo tipo de sujeira que vem sobre a nossa vida de pecado. Porque o diabo sabe que o que faz separação entre nós e nosso Deus é a única coisa, é o quê? Pecado. Você ser feio, você ser mal-humorado, você está triste hoje, alegre amanhã. Ou você, tipo assim, não está resolvendo os seus problemas financeiros por causa de uma crise, isso, aquilo, outro. Isso é coisas do dia a dia da nossa vida. Mas quando entra pecado, iniquidade, isso fere a nossa pátria eterna. Ao nosso destino de nossa pátria eterna. E nós precisamos ter discernimento. Nós não podemos achar natural o pecado. Nós não podemos achar natural o que está acontecendo. E Daniel, ele foi arrancado da sua nação. Foi tirado. Mas qual a atitude de Daniel? Daniel estava em exílio da sua nação. Não por sua vontade, mas porque foi tirado. Daniel decidiu permanecer no seu estado original. Daniel, ele decidiu, independente das adversidades, da onde ele estava, ele decidiu permanecer no seu estado original. De homem santo, de homem íntegro, de homem de caráter, de homem que sabia quem ele era. Nesse tempo, o que nós temos decidido?
Qual tem sido o nosso posicionamento diante da adversidade, diante da dificuldade? A pandemia pode querer me afastar da igreja, mas eu sou a igreja. A pandemia pode me tirar de 21 dias dentro da igreja aqui. Há mais de 17 anos eu faço campanha de Daniel. Nunca tinha ficado sem fazer a campanha de Daniel todos os dias no culto. Foi isso que Deus ministrou na minha vida. Filha, você pode estar dentro desse quarto. Você pode estar isolada na sua casa. Mas você ainda tem. E se você decidir permanecer, a minha essência está na sua vida. Foi isso que Deus ministrou na minha vida. Você não está nos 21 dias da igreja. Mas você é a igreja na terra. E aonde você estiver. E nós temos isso para essa atitude, temos que decidir. É horrível, queridos. Meu Deus. É ruim. Live, amados. Glória a Deus. É um instrumento de bênção. Mas quando você não pode estar na igreja. É quando você está impossibilitado de estar na igreja. Mas se você está bem, se você não é quadro de risco, você precisa lutar contra o comodismo e vir para a igreja. Você não pode se conformar. Você precisa decidir fazer a diferença. Agora tem muitos que têm o quê? Acostumado com o exílio. Acostumado com a quarentena. Porque o exílio é confortável. Prova disso, queridos, que o que serviram para Daniel? Ele ia com medo que a mesa do rei era servido. Tu acha que aquilo que não é importante o diabo vai investir? Não vai. Mas aquilo que é importante o diabo inverte. Ele prepara uma mesa pronta. E nós precisamos ter discernimento. Mas Daniel decidiu permanecer. Daniel expressa a razão do exílio na sua vida e na vida do seu povo. Olha o que a palavra do Senhor nos fala lá no capítulo 9, versículo 8 do livro de Daniel. Fala assim. Capítulo 9, versículo 8. Perdão, queridos. Fala assim. Ó Senhor, a nós pertence o corar da vergonha. Aos nossos reis e aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ó Senhor nosso Deus, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelados contra Ele. 10. E não obedecemos à voz do nosso Deus, do nosso Senhor Deus, para andarmos nas suas leis, que nos ordenou por intermédio de seus servos, os profetas. O que ele falou? Ele não atribuiu o que ele estava passando. É por causa do rei da Babilônia. Eu estou aqui nesse estado, é por causa desse rei incrédulo. É por causa desse rei que não conhece a Deus. O que ele falou? Ó Deus, nós estamos nesse estado porque nós temos pecado. Porque nós temos nos rebelado contra o Senhor. E nós estamos numa geração, queridos, que está no estágio de exílio espiritual. E sabe qual é a posição que essa geração toma? É por causa do meu líder de célula. Ele não faz mais célula. Ele não me liga quando eu não estou bem. Não me manda uma mensagem. Eu estou nessa situação porque eu fui visitar aquela igreja. Eu saí, ninguém me cumprimentou. Eu nunca me converti porque ninguém fez o apelo. Eu tenho um cunhado que ele se converteu no meio do pasto, debaixo do pé de manga. Quando a gente quer Jesus, irmão, é a nossa atitude que faz diferença. Quando a gente entende que o exílio, por mais que o diabo queira nos arrancar da essência de Deus, a nossa atitude faz diferença. É nós olharmos para nós. Nós estamos numa geração que não é feliz, não é abençoada, porque olha muito para a vida alheia. Olha muito para a vida do outro. As pessoas conhecem muito a vida do outro. Sabe tudo do que o outro posta. Sabe tudo do que o outro faz na rede social. Mas vai perguntar para ele um pouquinho sobre a vida dele. Se ele conhece quem ele é. Se ele conhece quem ele é em Deus. Não sabe nada. E aqui Daniel expressou: eu sei porque nós estamos aqui.
Nossos pais pecaram. Nós não ouvimos os que profetas falaram. Hoje, irmão, se os profetas falar, como o Senhor falou para Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Meu Deus, é processo na certa. Se um profeta falar covil de salteadores, os fofoqueiros, meu Deus, ele é excomungado. E foi isso que levou esse povo a esse estágio de exílio. Desprezar a palavra, desprezar a essência da verdade da palavra. E Daniel reconheceu. Irmãos, é tempo de nós parar de olhar para A e B. Olha para dentro de você. Vamos parar de hipocrisia. De atribuir A e B, a sua infelicidade, o seu desânimo, a sua tristeza, a sua angústia. Reconheça que o maior beneficiado da sua mudança é você mesmo. Levante e anda. Mude para o processo da cura na sua vida. Para ver cura, irmão, você tem que lançar a capa fora. Você tem que levantar e andar. Você tem que deixar o orgulho, deixar a soberba, deixar a fofoca. Parar de querer viver de aparência na rede social. Vigiar quem você é. Ah, mas filho de ciclano posta. Filho de ciclano, irmão, se exploda falar filho de ciclano, seja você. Tenha você o caráter de Cristo. Não é por força nem por violência, irmão. Você que tem que decidir. Você. É eu que tenho que decidir ser santo. É eu que tenho que decidir ter o caráter de Cristo. Eu que tenho que decidir viver a essência da palavra. Porque, meu irmão, daqui para frente, mais escândalo nós vamos ver. Mais absurdo nós vamos ver. Esses dias, eu estava assistindo, né? Eu procuro assistir e ouvir quem tem respaldo. Estava assistindo a live da apóstola Cora, terminou. Aí aparecem outros vários vídeos. Não sei se é assim com vocês. Quando acaba a live, aparecem umas telinhas assim com outros vídeos, né? E eu fui clicar num vídeo. Um homem, o esposo de uma mulher renomada na nossa nação. Cantora, renomada e tudo. Comecei a ouvir, não, né? Quando o cara começou a falar abobrinha. Você não precisa de líder para te instruir. E não sei o que eu falei. Arrotando bacaba. Já não serve para me ouvir. Está aí. Sabe por quê, queridos? Eu sei que eu sou em Deus abaixo do Altíssimo pela liderança que eu tenho. Por quem confiou um cajado e uma unção sobre a minha vida, porque senão não era nada. Aí eu vou ficar dando ouvido para quem fala de que líder não é nada. Irmão, não entra. Eu não tenho tempo para perder com quem não tem nada para me oferecer. E Daniel, ele olhou para si. Ele olhou para aquela situação. Ele falou: Senhor, nós estamos aqui. Não é porque esse rei mau invadiu nosso povo. É porque nós permitimos isso acontecer pelas nossas ações. Fato é, queridos. Sabe por que essa pandemia veio sobre o mundo? É como Deus está falando assim: acorda, raça humana. Acorda. Eu tenho o poder, eu sou soberano. Com estalar de dedo, eu crio, eu mato, eu faço da vida, eu tiro. Então tem gente que se acha superior a qualquer um. Irmão, cai a ficha. Que Deus é esse que você serve? Ele pode tirar teu sopro de vida com um estalo. Com um estalo de dedo. E você acha que pode apontar o dedo, criticar, se levantar e ainda achar que vai ficar impune e nada vai acontecer. Irmãos, vamos voltar para a essência da palavra, para o caráter da palavra. Vamos parar de viver de aparência, de hipocrisia. De buscar ter o caráter de Cristo. Queridos, tem muitos que andam comigo há mais de 10 anos, sabem que eu sou a mesma pessoa. A mesma pessoa, só nessa plataforma, só na minha casa, só onde eu estiver. Sabe por quê, irmãos? Eu entendi que eu tenho o caráter de Cristo. Eu não tenho duas caras, mas eu busco ter o caráter de Cristo. Não é fácil, mas é preciso. Porque nós vivemos numa geração que acha que pode mudar o líder.
Nós é uma geração que acha que está aqui, mas é para isso, para isso, para isso, para isso. Isso não é clube social, irmão, que você paga a sua taxa e você fala o que tem que ser feito, não. Isso aqui é reino. E no reino, quem institui a liderança é Deus. E Ele também tira em eu, mas meu esposo tem consciência disso. E tememos a isso. E nós estamos numa geração que é assim. Sabe por que é uma geração que gosta de live? Porque uma palavra como essa começa e não termina assistindo. Pula de galho em galho. É muito fácil, irmão. O seu dedinho trocar de live. Mas eu preciso entender que quando a minha apóstola, a minha líder, quem tem respaldo, possa falar o que for, eu preciso ouvir até o fim. Porque tem respaldo, mas às vezes é muito mais fácil o ego do meu ouvido ouvir quem fala o que me agrada. Lá eu não pulo, lá é muito conveniente. Mas Daniel falou, eu estou neste estado, eu estou exilado. Estou, mas eu não vou me corromper. Eu vou me prostrar. Sabe onde eu quero chegar, igreja? É tempo da igreja se prostrar. É tempo de nós nos humilharmos. Não é mais tempo de nós brincar. Não é mais tempo de nós viver apontando a vida do irmão. Uma aparente santidade. Aonde essa aparente santidade te levou até hoje? Me mostre os frutos. Porque a Bíblia fala, conhecerei a árvore pelos frutos. O Senhor falou, me mostra as tuas palavras, que eu vou te mostrar os meus frutos. Então, irmão, o que faz diferença é fruto. E Daniel, ele entendeu que ele precisava voltar à essência. Bispa, mas aonde a senhora quer chegar naquele texto de Zacarias? Vamos nele. A palavra do Senhor, eu fiquei assim muito temerosa quando eu li essa palavra. Que fala assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Zacarias 3:1. O qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para lhe opor. Versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Assim o Senhor que escolheu, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém, te repreende. 2 vezes te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? O sumo sacerdote, que representava o povo, ele estava de veste suja. E o Satanás veio se opor a ele. O que eu falei, que o que nos tira e nos faz perder a nossa originalidade é o pecado. E aqui mostra que o povo estava em pecado. Quando mostra a tipologia do sumo sacerdote, mostra o povo estava em pecado. Jerusalém estava em pecado. E ele chega para se opor. Satanás chega para se opor. Ele sempre vai se opor à nossa vida, ao nosso projeto, porque nós somos escolhidos. Ele sempre vai se opor às nossas vidas. Mas ele só vai ter álibi quando nós der brecha. Por isso que nós temos que vigiar, igreja. Nesse tempo nós não podemos baixar a vigilância. Nós não podemos baixar a guarda. Não é porque estamos em pandemia, porque estamos em adversidade. Nós não podemos baixar a guarda. A guerra continua. As trevas não parou. O reino das trevas não descansa. Ele é o mesmo. Ele é organizado. E o que acontece? Ele se opõe. E ele vai à direita. Queridos, a Bíblia fala que a mão direita de Deus é a mão da bênção. E ele estava se opondo na mão da bênção. O diabo estava se opondo à vontade de Deus na vida do povo na mão direita, mas porque havia legalidade. Se há brecha, o milagre
milagre não vem, o milagre não acontece se não há conversão, mudança de atitude, mudança de caráter. Não tem como. Glória a Deus. Não vai ter como. Nós precisamos se opor a Satanás. Não, ele se opõe a nós por causa de brecha. E o diabo tem se oposto a nós porque nós temos dado brecha. E ele tem vindo para manchar a santidade de Deus em nós. Nós não podemos aceitar. Não podemos. Aí o Senhor fala para ele: este não é um tição tirado do fogo? Sabe por quê, queridos? Eu estava orando e o Senhor começou a queimar na minha oração. Eu não quero ser um tição tirado do fogo. Eu não quero ser um tição tirado do fogo. Deus, eu quero queimar por ti. E o Senhor me levou nessa palavra. Filha, não permita o diabo te tirar do fogo. Tu pode estar dentro dessa casa, mas tua vida precisa estar no fogo da brasa de Deus. A Bíblia fala que os olhos de Deus é que tem chama de fogo. Quando Deus desceu em Pentecostes, foram repartidas língua como de fogo. Porque o crente tem que ter fogo na vida dele, irmão. O crente tem que ter vida de Deus. O crente que tem vida de Deus, ele tem fogo, ele tem unção. Ele não sobe para falar qualquer asneira. Ele não abre a boca para falar o que não edifica. Ele tem fogo de Deus. Ele tem caráter onde ele for. Mas, irmão, algo que me deu assim, eu falei: Deus, como o Senhor é tremendo, o amor de Deus é tão grande, queridos. Às vezes você está aqui hoje, você fala: Bispo, eu sou sentição. Bispo, eu sou sentição que a chama está apagando. Porque, irmão, você pode pegar uma lareira de fogo. Quem cozinhou já não foi igual a lenha aí, né? Já cozinhei, né? Apanho muito para conseguir acender o fogo quando vou lá para a chácara, mas ainda consigo. Né? O fogo está ali, chega a estar brasa viva. Você pega só um tiçãozinho, tira ele e põe de lado. O que acontece? Vai apagando, apagando, apagando. Por que você acha que o diabo tem empenhado tanto a nos tirar da comunhão com o corpo? Da Santa Ceia, da comunhão com o líder, da comunhão com o irmão em Cristo. Ah, me magoou, já não ando mais. Essa não faz parte do meu grupinho. Né? Não, nem cumprimento, irmãos. Que céu é esse que você vai? Me diz. É o do leão lá da cova de leão? Porque não é o céu que eu vou, não, irmão. O céu que eu vou, os crentes vão ter só uma linguagem, um só coração, um só Deus, uma só visão, um só amor. E vai ter uma coisa que está se perdido muito: honra. A palavra. Reverência à palavra. Eu aprendo muito com o povo de Israel, queridos. Aprendo muito até com o muçulmano. Porque até o muçulmano nos ensina o que é honra, o que é reverência. Mas o cristão do século XX, irmão do céu, está meia coxa. Vamos ser bem sinceros. O cristão do século XXI, meu Deus. Às vezes a gente olha e fala assim: meu Deus, que céu é esse? Uma palavra que é falada já se fere, já se fecha. Irmãos, quando nós subimos aqui, não é para apontar a vida de ninguém. Se Deus falou contigo, a carapuça serviu, vista ela, tu segura e anda. Levante e anda. Mas o tição que foi tirado do fogo, olha só como ele estava. No versículo 3. Ora, Josué trajava de vestes sujas e estava diante dos anjos. Mesmo de veste suja, os anjos estavam ali. Tamanha a misericórdia de Deus, irmãos. Tamanha a misericórdia de Deus. Não despreza a graça, não, queridos. Não despreza a graça.
Pelas graças sois salvos. Mas a graça não é para dar vazão à libertinagem, não. Um dia, conversando com uma pessoa, ela falando para mim assim: bispa, sabe quando que eu comecei a me esfriar na igreja? Foi quando eu fui para um ministério que dizia que a graça permitia tudo. A graça me deixava isenta de tudo. Eu não preciso fazer nada, a graça basta. A graça, irmão, ela veio para nos dar força para vencer o pecado. A graça, ela veio para nos limpar, para nós começar de novo. É uma segunda chance. Mas ela não revoga a lei, ela não revoga a santidade. Vida com Deus. Ela não revoga a aliança, compromisso, não. Ela nos dá força para vencer o pecado. E é pela graça que o anjo está aqui, queridos. Porque se não fosse pela graça, nem nós, que somos sacerdotes, que tem uma unção sobre a nossa cabeça, escapava. Sabia? Tamanho tem sido difícil servir a Deus. Eita glória. Versículo 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de linho, de finos trajes. Oh, irmãos, o anjo chegou e falou: eu vou te vestir de finos trajes. Sabe por que esse que estava as vestes se tornou suja? Porque o tição foi tirado do fogo, irmão. Quando o tição é tirado do fogo, ele fica vulnerável. Sabe por que os olhos de Deus é como fogo? Porque o fogo ele consome o pecado. O fogo consome o pecado não resiste ao fogo. Por isso que a Bíblia fala que nós somos como ouro levado ao fogo. Nós somos purificados e levados ao fogo. O cristão, quando ele é levado ao fogo, ele é purificado. O fogo representa a santidade e glória de Deus. Então, se tu sai do ambiente do fogo, tu se torna vulnerável. Quando nós saímos do fogo, o pecado suja nossas vestes. O pecado suja o nosso caráter. O pecado suja o nosso relacionamento com Deus. O pecado suja o nosso relacionamento com a igreja, com o líder. Os dissabores vêm. Irmão, porque quando tu está no fogo, o povo está te caluniando, tu está marchando. Quando tu está no fogo, irmão, o povo está se levantando contra ti, tu está marchando. Quando tu está no fogo, irmão, o diabo está falando que tu não dá conta, tu fala: eu vou dar conta. Quando tu está no fogo, irmão, o diabo fala bem assim: tu não vai casar, tu fala assim: eu vou no tempo de Deus. Quando tu está no fogo, irmão, teu marido se converteu e tu é mulher de Deus. Quando tu está no fogo, irmão, tu não espera achar uma igreja que não, você está em Deus. Quando tu está no fogo, irmão, tu faz a tempo e a fora de tempo. Tu prega a tempo e a fora de tempo. Tu faz tua célula a tempo e a fora de tempo. Tu é líder a tempo e a fora de tempo. Tu impõe as mãos, ora. Tu prega. Está triste, está desanimado, mas acima da minha tristeza, acima do meu desânimo, eu tenho um compromisso com o meu chamado. Eu tenho um compromisso com a palavra. Eu tenho um compromisso com a unção que está sobre a minha cabeça. Quem está no fogo é assim, irmãos. Todo mundo está pecando à sua volta. Todo mundo está fornicando. Todo mundo está prostituindo. É normal a mulher trair, mas você é santa. É normal o jovem se fornicar, mas eu sou santo. Isso é fogo de Deus, irmão. O fogo não nos permite sujar as nossas vestes. O fogo não nos permite as nossas vestes se sujar. Irmão, você é audição tirada do fogo. O Senhor te fala hoje: Ele pode limpar, te dar novas vestes. Mas o que eu acho interessante, que o sumo sacerdote em nenhum momento foi hipócrita. Em nenhum momento ele atribuiu a sujeira dele ao A ou a B. Mas é porque meu marido ainda não é crente. Minha esposa não faz o ministério comigo. É porque o meu líder não me ajuda. É porque meus pais ainda não é crente. É porque ainda não venci essa luta. Irmão, se você não fazer, você nunca vai vencer ela. Porque o que vai te equipar a vencer é você fazer.
Eu não me converti, bispo, eu acho que eu não dou conta. Se você não decidir andar com Deus, Jesus volta e você não vai. Se você não decidir limpar suas vestes, reconhecer o seu passado, reconhecer a sua ação e falar: Deus, pela minha capacidade eu não dou conta, mas muda minhas vestes. Irmão, eu falo veste, não é veste natural não. Porque não adianta aqui. E sendo que o coração está pretinho. Não adianta. Caráter, atitude. Entenda que hoje você pode decidir mudar de vida e Deus mudar suas vestes. Outra coisa. Oh, aleluia, Jesus. O tempo é sempre assim comigo. Parece que o relógio acelera. Versículo 5. E disse: eu ponho-lhe um turbante limpo sobre a sua cabeça. Puseram-lhe, pois sobre a cabeça um turbante limpo, e os vestiram de trajes próprios, e os anjos do Senhor estavam ali. Colocaram um turbante na sua cabeça. Sabe por quê, irmãos? Uma das coisas que nos tira do fogo, sabe o que é? Mente. Eu tenho certeza que você está aqui, é uma guerra para você concentrar na palavra. Às vezes já até passa na cabeça de algum: o que nós vamos jantar depois que sair daqui? Vamos lanchar o quê? Né? Minha segunda-feira amanhã, feriado, né? Na nossa cidade de Redenção, né? A cabeça, irmão, é um negócio que, se você vê uma mensagem, se a sua cabeça estiver totalmente voltada para a mágoa, para o ressentimento, para o pensamento errado do seu irmão, uma mensagem que você vê, você interpreta errado. Uma mensagem, uma postagem de ciclano, se a sua mente tiver já... As jovens aí de plantão, se a cabeça estiver no pecado, irmão, às vezes o irmão santo da igreja te manda um shalom, minha amada, que feliz você foi no culto hoje. Já está interessado em mim, já está de olho em mim. Irmã do manto, ele só está sendo educado com você. E se não for, vigia, chuta aquele laço. Mas uma jovem que está com a mente santa, ela não vai ver com maus olhos. Porque a Bíblia fala: se seus olhos for santo, tudo te será santo. Mas se seus olhos for mau, irmão, tudo te será mau. Então muitas vezes, irmão, é a mente, está na mente. E a mente entra no coração, vai para a visão e aí acabou. E aí suja as vestes. E o que aconteceu? Colocou um turbante sobre a cabeça. Irmãos, se há muita guerra na sua mente, para crer no milagre, para andar na vontade de Deus, para ser santo, peça a Deus um turbante novo sobre a sua cabeça. Peça a Deus: eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso ter um turbante celestial sobre a minha mente. Eu preciso viver e pensar aquilo que é eterno e que agrada o Senhor. Irmão, a Bíblia fala que antes da graça era só se consumasse o ato. Mas agora é só se olhar, irmão. Olhou, entrou na mente, consumou. Vigia. Peça a mente de Cristo. Peça a mente de Cristo. E deu-lhe e eu acho tremendo que a palavra do Senhor fala que os anjos estavam ali. Oh, irmãos, quantas vezes nós achamos tão indignos? Quantas vezes nós falamos: Deus, eu não sou digna de ser líder. Eu não sou digna de orar. Eu não sou digna de dar um testemunho porque eu estou mal. Eu sou esse tição tirado do fogo, já não tem mais aquela chama. Eu já estou desanimado, Jesus. Já estou triste com célula. Irmãos, mas nós temos que reconhecer que somos esse tição. Reconhecer e falar: Jesus, eu preciso dessa nova veste. Eu estou frio,
Eu sou o tição, Senhor, que está quase apagando. Não me deixa apagar, Jesus. Foi isso que eu falei para o Senhor, querido. Senhor, eu não quero apagar. Eu não quero ser um tição tirado do fogo. Sabe por quê, queridos? Quando eu me converti, eu entendi que o que havia de mais precioso e há na minha vida é Jesus. Eu sei e reconheço que se Jesus sair da minha vida, eu sou pior do que um prato de imundícia. Eu tenho consciência de quem eu era, da vida de desgraça que eu tinha. Queridos, eu olho para a minha vida hoje, eu falo, Jesus, como é bom te servir. Jesus, como é bom. Jesus, como é bom ter o Senhor na minha vida. Jesus, como é bom a tua presença. Jesus, como é maravilhoso. Querido, não tem melhor relacionamento do que com Deus. A Bíblia fala que no céu o orgasmo vai ser eterno. Irmão, é muita glória. E às vezes nós perdemos isso por tão pouco. Nós nos conformamos em ser o tição tirado do fogo, sabia? Nós sabemos que somos aquele tição que foi tirado do fogo. E nós simplesmente levamos no banho-maria. Tá tudo bem. Foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano, é por isso e por aquilo. Para de justificativa, irmãos. Nós temos que olhar para nós mesmos. Eu só tenho para a glória de Deus, esposa, que eu tenho hoje para a glória de Deus. Porque no dia que eu fui para o meu encontro, eu falei, Senhor, não importa o que meu marido já fez, né? O meu príncipe encantado ficou o cavalo, né? Mas eu quero um príncipe que vem agora de Jesus. O do mundo não me serviu. O Senhor vai me dar um príncipe que vem do céu. E hoje eu olho para a mão e falo, Deus, o Senhor me ama. Queridos, eu falo, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu a excelência. A excelência. É o mesminho, interessante, né? Mas é assim que Deus faz, irmãos. Ele muda as vestes, mas o vaso é o mesmo. Ele derrama óleo novo. Ele pode até quebrar o vaso, mas ele faz de novo. Amém? Mas volta para aquilo que é precioso, que é o Senhor. Que é teu relacionamento com Deus. Não deixa as diversidades. Não deixa o que você tem passado. Não deixa a demora que tem sido pelo teu milagre impedir você de ser santo e você ter relacionamento com Deus. Vamos colocar de pé. Eu só quero ler esse versículo ainda, você em pé. Versículo 7 fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceito, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que se encontram aqui. Queridos, eu fiquei assim maravilhada com esse versículo 7. Depois você pode ler em casa com atenção. O Senhor literalmente, depois que ele muda as vestes do sumo sacerdote, coloca um turbante sobre a sua cabeça, o Senhor fala para ele: se você, a partir de agora, limpo na minha presença, continuar observando a minha palavra, vivendo a minha palavra, você terá livre acesso a estes que estão aqui. Sabe qual era estes que estavam ali? No versículo 1, 2 e 3 fala: os anjos. Não era só Satanás que estava para se opor, mas os anjos estavam o vertindo. Queridos, se nós atentarmos para a palavra, para a direção de Deus, nós vamos ter livre acesso à glória de Deus, à presença de Deus, à intimidade com Deus. Eu quero convidar você a orar nessa noite. Se você está em casa, você está aqui, e o diabo trabalhou tanto para trazer o exílio sobre a sua vida, tirar a sua originalidade. O sumo sacerdote também não estava original, porque a limpeza é a pureza, é a santidade. E o povo estava assim, eu estava daquela forma. Sabe por quê, querido, que o diabo tem trabalhado tanto para trazer para trazer frieza na vida da igreja, na vida do seu povo? É porque quando nós somos aquele tição que é tirado do fogo, o diabo tem facilidade para sujar nossas vestes.
O diabo tem facilidade para trabalhar na nossa mente com gerências malignas e nos lançar o desânimo, a tristeza, a angústia, a desistência. Mas o Senhor, nessa noite, Ele te fala que a graça te alcança. A graça te alcança não para te tornar isento da responsabilidade, mas te dá força para vencer o maligno, te dá força para vencer as suas guerras. Oh, Espírito Santo, vem sobre nossas vidas, Pai. Vem sobre cada vida. Vem, Espírito Santo. Deus, o diabo tem se oposto à tua casa, à igreja nesse tempo. Ele tem se oposto àquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. O diabo quer se opor ao milagre que Deus tem para você. O diabo quer se opor. Mas o Senhor te fala hoje: faça como Daniel, se humilhe. Faça como Josué. Compreenda o nível de responsabilidade que você tem com o relacionamento com Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Queime em nós, Pai. Queime em nós o fogo. Nós queremos ser, Pai, aquele tição que está no fogo, aquele tição que é envolvido na glória. Nós queremos ser crentes fervorosos na tua presença, mas não é de aparência, não é de aparência, mas é de vida de Deus, mas é de vida de Deus. É quando eu estou no meu grupinho social, eu falo o que edifica. É quando eu estou na rede social, eu vejo o que edifica. É a minha boca ser santa, é minha mente ser lavada e remida pelo Cordeiro, é a minha visão estar focada no Senhor. E aí eu quero declarar nessa noite que Deus está lavando as suas vestes, que Deus está trazendo veste nova, Deus está tirando a depressão, Deus está tirando a angústia, Deus está tirando a tristeza, Deus está tirando o medo, Deus está tirando a desistência. Peça o fogo, peça fogo, peça fogo de Deus sobre a sua vida. Deus quer queimar o fogo, o fogo, o fogo, o fogo. Queima, queima, queima no nosso coração, Senhor. A paixão por ti, a paixão por ti, a paixão por ti. Oh, Espírito Santo, Deus restaura vidas espirituais essa noite. Deus restaura relacionamentos espirituais. Deus restaura a vida de Deus na sua vida. Deus coloca nas suas vestes o acusador, o diabo. Ele não vai mais se opor, porque Deus te dá novas vestes. Deus te dá novas vestes. Deus te dá novas vestes. Ele te dá uma mente curada, uma mente curada, um turbante sobre a sua cabeça. Mente curada, mente sarada, mente limpa. Oh, Espírito Santo, é só o Senhor que pode, Pai. Deus está visitando as vidas hoje, aqui neste ambiente no lar. Deus está arrancando vidas de depressão nessa noite. Deus quer te salvar. Você que queira fazer uma aliança com Deus, você que queira nessa noite falar: Jesus, eu não quero mais ter vestes sujas, eu quero renovar minha aliança, eu quero me prostrar e decidir andar contigo. Hoje o Senhor quer te dar novas vestes. Se você quiser vir aqui à frente, se você que está aqui, ou você que está em casa, levante as suas mãos. Eu quero orar com você. Deus quer trazer novas vestes. Às vezes o desânimo se instalou nesse tempo. O desânimo, a situação, o comodismo. Deus, queime nós. Não queremos viver longe da tua presença, Pai. O bem mais precioso que nós temos é o nosso nome escrito no livro da vida. É o nosso relacionamento contigo. O nosso maior presente, Pai. É o véu foi rasgado, igreja. Jesus rasgou o véu. Hoje nós temos livre acesso. E às vezes nós não temos valorizado isso. Nós não temos valorizado. Deus, eu declaro que o fogo de Deus, que o fogo
Que a chama de Deus queime em nossos corações. Que a chama de Deus